Olá, meus queridos, aqui estamos reunidos novamente para comentar o Evangelho da Liturgia do próximo domingo. Nós estamos no ano B, seguindo o Evangelho segundo São Marcos. E o quarto domingo do tempo comum propõe o Evangelho no capítulo 1 de São Marcos, dos versículos 21 ao 28. Então, nós estamos no contexto do início da vida pública de Jesus. Recordando um pouco a introdução que nós fizemos na liturgia da semana passada, Jesus está iniciando a sua vida pública. Quer dizer, ele antes tinha vivido de forma anônima, só o conheciam em Nazaré e como filho de Maria e de José, o filho do carpinteiro. Ele nunca tinha feito milagres nem pregação alguma, até que o Espírito Santo o chamou para iniciar a sua vida pública. E aqui vemos os primeiros passos da vida pública de Jesus. É muito interessante que o capítulo 1 e 2 de São Marcos, ele faz um resumo de uma jornada típica de Jesus nos inícios da sua pregação. Talvez todo o primeiro ano do seu ministério, até um pouco mais, tenha sido jornadas desse tipo. Esses eram os acontecimentos diários. Então, quando nós lemos o Evangelho, nós vemos uma série de milagres e de pregações de Jesus. Essas são a mínima parte do que ele fez. Ele fez muito mais do que isso. Mas os evangelistas escolhem algumas passagens, alguns momentos da sua vida, porque todas elas são emblemáticas. Querem significar algo mais do que simplesmente o milagre feito, ou as palavras feitas, ou o comportamento de Jesus. Sempre tem uma revelação junto com o evento enquanto tal, junto com a história enquanto tal. Muito bem, agora vamos deixar então um momento para que cada um de vocês possa ler esse texto e, como sempre, vamos propor umas perguntas para que possamos aprofundar um pouco mais no entendimento da revelação que Deus nos quer fazer através desse texto. Boa leitura a todos. Esse texto pega Jesus que está em Cafarnaum e realiza uma cura milagrosa, né? Entrando em Cafarnaum, logo no sábado, foram à sinagoga. Sintomático, né? Que Jesus ele faz milagres em dia de sábado. Sábado para os judeus era um dia santo. Jesus era judeu, para ele também era um dia santo. Mas os judeus regulamentavam demasiado, interpretavam a Sagrada Escritura de uma maneira muito esquemática, às vezes esquecendo o espírito da lei e ficando só com a lei em si mesmo. Então, era proibido fazer trabalhos de dia de sábado. Por quê? Para que esse dia fosse dedicado ao Senhor. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. O sábado era o 7º dia da semana, era o dia do descanso, mas não só para repor as forças físicas, para dedicar esse dia ao Senhor, para estar com o Senhor, para ir à sinagoga. Mas uma das coisas que estava proibido, um dos trabalhos, era fazer milagres, porque era considerado um trabalho. Não é que todo mundo sabia fazer milagre, ninguém sabia fazer milagres, né? Mas os doutores da lei interpretaram assim. Então, esse é um primeiro fato interessante sobre esse texto. Era sábado e estavam na sinagoga. A sinagoga era o edifício onde tinham as reuniões religiosas. Então, cada cidade, cada povoado, praticamente todos os povoados de Israel tinham a sua sinagoga, com o seu rabino, era o lugar onde se guardavam os rolos da Sagrada Escritura, e era lá onde se reuniam os judeus para ler a Sagrada Escritura e comentar. Lá estava Jesus, em Cafarnaum, na sinagoga. Quando um homem possuído de um espírito impuro que gritava: "Que queres de nós, Jesus Nazareno?" Antes, porém, nós fazemos essa primeira pergunta, Por que Jesus ensinava de uma maneira diferente dos outros mestres e doutores da lei,
Aqui nós também temos que dizer que, ainda que em cada cidade tinha uma sinagoga, e cada sinagoga tinha o rabino-chefe dessa sinagoga, muitas vezes as pessoas que eram letradas nas Sagradas Escrituras eram convidadas para fazer a leitura e explicar a Sagrada Escritura. Jesus certamente já tinha uma fama no lugar, né? Então, ele chegando nessa sinagoga em Cafarnaum, ali ele foi convidado para fazer a leitura e ensinar. Estavam espantados com o seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas, ou doutores da lei, eram estudantes, ou seja, pessoas que eram estudadas na Sagrada Escritura, eram os especialistas da época sobre a Sagrada Escritura, então eram aqueles que tinham autoridade de ensinar a Sagrada Escritura. Mas aqui está dizendo que Jesus ensinava de uma maneira diferente, tão diferente que eles estavam espantados. Por que Jesus ensinava assim? Porque ele é o Filho de Deus. Foi ele que escreveu as Sagradas Escrituras. Lembremos, na Santíssima Trindade está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são três pessoas distintas de um único Deus, constituem o mesmo Deus. Dessas três pessoas, a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou, é Jesus. Mas ele continua em comunicação com o Pai e o Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem tocou o coração de certas pessoas para que fossem escrevendo os livros das Sagradas Escrituras. Ou seja, a Sagrada Escritura é uma obra de Deus por meio de escritores humanos. Então, certamente Jesus participou disso, não enquanto Jesus encarnado, mas enquanto Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele, porque em cada obra das pessoas da Santíssima Trindade estão presentes todas as outras pessoas. Então, na criação se diz que o Pai é o Criador, mas também está presente o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é o santificador, é aquele que inspira os seus 7 dons, inclusive o dom da sabedoria. Mas aí está presente também o Pai e o Filho. Então, no momento de inspirar os hagiógrafos, os escritores sagrados, é uma obra do Espírito Santo, na qual também o Pai e o Filho participam. Então, Jesus tem um conhecimento intrínseco das Sagradas Escrituras. Ele sabe o seu valor real, ele sabe o seu significado real, ele não precisa estudar para saber. Ele sabe, ele tem esse conhecimento infuso porque foi ele mesmo quem inspirou. Agora, imaginem o próprio Filho de Deus explicando as Sagradas Escrituras. Vocês nunca iam querer ver esse vídeo. Pelo amor de Deus, se Deus em pessoa te explica, devia ser uma coisa maravilhosa. Então as pessoas ficavam entusiasmadas, embobadas, escutando. Como é possível? Como ele tira essa sabedoria, como a abelha consegue tirar do pólen das flores um mel maravilhoso? Pois é, esse era Jesus, explicando a Sagrada Escritura. Por isso as pessoas estavam tão entusiasmadas, tão estupefatas ao escutá-lo, e por isso ele superava absolutamente qualquer outro sábio da sua época ou de qualquer época. Ele é o Filho de Deus. Né? E então, em seguida, nós colocamos outra pergunta: o que significa um homem possuído por um espírito impuro? E como ele soube quem era Jesus? Então, enquanto Jesus estava lá, explicando, né, diz a Sagrada Escritura, que na ocasião estava na sinagoga um homem possuído de um espírito impuro. O que é um espírito impuro? É um demônio. Um demônio. Os demônios são anjos. Um anjo é um ser espiritual que tem inteligência e que tem vontade como nós, mas não tem corpo. Então ele não ocupa um espaço concreto. Ele está em outra dimensão. Esses são os anjos. Os anjos foram criados por Deus para louvá-lo, adorá-lo
e cumprir as missões que ele lhes designasse. Mas alguns desses anjos não quiseram, se rebelaram contra Deus, guiados por Satanás, que era o maior dos anjos, né? Luzbel ou Lucifer, que acabou arrastando consigo muitos outros, que se transformaram em demônios, ou diabos, ou espíritos impuros. Porque impuros porque eles já não eram puros, já não tinham mais a pureza, eles pecaram. Eles pecaram. Enquanto que os outros anjos que permaneceram com Deus não pecaram, continuaram sendo puros. Então, o seu anjo da guarda é um espírito puro. Mas esse homem, pobrezinho, estava possuído por um espírito impuro. O que é uma possessão? É quando esse espírito impuro, esse demônio, por autorização de Deus, ele entra em um ser humano e controla o corpo dessa pessoa sem autorização dessa pessoa. Claro que para que ele pudesse entrar, essa pessoa de alguma maneira tem que ter aberto a porta ao demônio, através do pecado. Mas pecados que estão muito conectados com a idolatria e com a adoração do próprio demônio. Né? Porque Deus não vai deixar qualquer um, né? O demônio entrar em qualquer pessoa, né? Porque senão o demônio já teria acabado conosco há muito tempo. Né? Então, esse homem, algo de culpabilidade ele tem para ter sido possuído pelo demônio. A possessão não é 100% do tempo. A maior parte do tempo a pessoa atua normalmente, mas em certos momentos é o demônio que assumiu o controle daquele corpo. Então, a sua voz, os seus gestos, os movimentos, todos, não é mais a alma dessa pessoa que está controlando aquele corpo. É o demônio. A sua alma fica como que aprisionada dentro do seu corpo. Então, quando esse homem, possuído pelo espírito impuro, gritou, quem estava falando já não era o homem. Quem estava falando era o espírito impuro. Era o demônio que o possuía que estava falando. E então, aconteceu que ele disse o seguinte: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Então, a pergunta é, como que ele soube isso? Jesus ele nunca tinha revelado isso a ninguém. Jesus não tinha contado quem ele era. Jesus nunca falou sobre si. Jesus, ele fazia milagres, ele contava coisas, mas ele nunca revelou sua identidade. Como esse homem ficou sabendo? Não, esse homem não ficou sabendo. Quem ficou sabendo foi o demônio. O demônio, ele tem uma perspicácia, um poder muito maior do que nós, porque é um anjo, não? Caído, impuro, tudo que você queira, mas é um anjo. E então, ele percebendo os atos, os gestos, percebeu, esse homem é muito especial. Não chegou à conclusão de que era o filho de Deus, mas que era um santo, um profeta, talvez o maior de todos os profetas. Talvez até identificou que era o Messias esperado, aquele que tinha sido anunciado tanto tempo antes que viria ao mundo e que era Jesus. Então, quando Jesus começa a sua pregação, esse demônio se rebela e vem contra Jesus, né? E vem para dizer-lhe, como é possível isso? Você quer acabar conosco, né? Então, pois Jesus toma essa decisão, e aí nós entramos na nossa terceira pergunta, né? Além de ser a liberação desse pobre homem, que outro significado tem esse milagre? Né? Primeiro vamos falar o milagre, né? Jesus, porém, conjurou-o severamente, cala-te e sai dele. Um exorcismo perfeito. Por que perfeito? Porque Jesus mandou e ele obedeceu ao instante. Por que obedeceu? Porque não podia fazer de outro jeito. Se o demônio pudesse, ele desobedeceria. Mas essa é uma ordem divina. Uma ordem divina direta, que ela é obedecida. O que Deus quer, ele faz.
Ele queria libertar este homem. Bastou uma palavra. Jesus poderia ter feito sem palavra alguma, só com um pensamento, e teria executado. Esse é o poder de Deus. Deus encarnado. Aí está, Jesus tem esse poder. E então, ele libera esse homem. Ele quis fazer esse milagre neste momento, na sinagoga, em dia de sábado, diante de todos os judeus e do chefe da sinagoga, do rabi, chefe da sinagoga. Então, o espírito impuro, sacudindo-o violentamente e soltando grande grito, o deixou. Esse homem estava livre. Jesus realizou uma cura do seu espírito, o liberou do espírito impuro. Todos então se admiraram, perguntando uns aos outros: que é isso? Um novo ensinamento com autoridade. Ou seja, Jesus estava ensinando, não sabemos qual era o conteúdo do ensinamento de Jesus, mas é bem possível que fosse nessa linha. O poder de Deus. O poder de Deus. Deus tem o poder. Né? Até mesmo aos espíritos impuros dá ordens e eles lhe obedecem. Oh, que extraordinário! Imediatamente a sua fama se espalhou por todo lugar, em toda a redondeza na Galileia. Mas aí nós nos perguntamos, né? Será que esse milagre tem um outro significado além de ser a liberação desse homem? Claro que tem. Porque Jesus não veio ao mundo para fazer curas pontuais, né? Curar o paralítico, curar o cego, curar o surdo-mudo, fazer os mortos ressuscitarem, expulsar os espíritos impuros. Ele fazia esses sinais certamente como ato de misericórdia para liberar essas pessoas, mas sempre tinha um segundo significado igualmente importante ou mais importante. Os milagres eram sinais. Eram sinais. De fato, São João, no seu evangelho, ele nunca fala a palavra milagre, ele fala sinais. Está escrito sinais. Jesus fazia sinais. Sinais de quê? Eram sinais para que as pessoas começassem a compreender quem realmente era Jesus, sem que ele tivesse que dizer. Jesus ele não podia chegar por aí dizendo: eu sou o Filho de Deus. Ninguém ia acreditar, ia ser apedrejado. Ele tinha que demonstrá-lo. E muitas vezes nós só compreendemos as coisas quando elas são demonstradas com força, com poder. O amor, que é muito mais importante do que a força, ele vem em segundo lugar. A compreensão do amor vem depois. Primeiro vem o espanto pela força, pela autoridade, pelo poder de Deus. Deus se manifestou com poder se encarnando em Jesus. E com poder ele manda ao espírito impuro e o espírito impuro obedece. Quem era capaz de fazer exorcismos? Ninguém. Por quê? Porque não tinha autoridade. Jesus tem autoridade. E se ele manda e o espírito impuro obedece, é que ele tem uma autoridade. Quem lhe dá essa autoridade? Isso as pessoas ainda não descobriram. Jesus vai revelar pouco a pouco. Mas é o próprio Pai que lhe dá autoridade, porque ele é consubstancial ao Pai. Ele é da mesma natureza do Pai. Ele é Deus como o Pai é Deus. Só que as pessoas ainda não estão preparadas para esse momento. Por enquanto, elas ficam com essa admiração e dizem, até mesmo os espíritos impuros, a eles lhe dá ordens e eles lhe obedecem. Estavam entusiasmados com esse ensinamento com autoridade. Jesus ensinava com autoridade porque ele tem autoridade, ele é autoridade, ele é o Filho de Deus. Que Deus os abençoe muito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fenomenal.